Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 24 de novembro, celebramos Santo André e seus companheiros mártires. Os nossos santos de hoje correspondem a 117 mártires vietnamitas que foram sendo beatificados em diversas datas ao longo dos anos, até que foram canonizados todos juntos pelo Papa São João Paulo II no ano de 1988. O Vietnã começou a ser evangelizado já no século XVI e desde então houve muitos frutos realmente na evangelização daquele país. Muitas comunidades foram sendo formadas, porém, em alguns momentos, houve sangrentas perseguições aos cristãos vietnamitas. Pelo menos 3 grandes perseguições sangrentas aconteceram naquele país. A grande maioria dos santos que foram martirizados e canonizados por São João Paulo II foram mortos entre os anos de 1830 e 1870. Um destaque especial está para o padre Teófilo Venar, que foi martirizado em 1860, mas não junto com os outros. Ele foi canonizado antes, até porque ele ficou muito conhecido pela influência que ele exerceu, ou seus escritos exerceram, sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela, a partir dos escritos do padre Venar, ela se decidiu a sacrificar-se pelo bem das missões, tendo em vista o grande testemunho de missionário que foi o padre Venar. O primeiro entre os canonizados por São João Paulo II que morreu foi o padre dominicano Vicente Lien, que foi morto no ano de 1773. Ao todo, são 8 bispos, 50 padres e vários leigos, entre eles catequistas. Há uma mãe que tinha 6 filhos na época do seu martírio, pais de família, alguns seminaristas também. Entre esses todos se destaca a figura do padre André Dunglac. Ele era filho de pais muito pobres, foi ordenado sacerdote no ano de 1823 e no Vietnã ele chegou a ser pároco, missionário em vários lugares e muito perseguido. Ele foi preso várias vezes por evangelizar e quando ele era preso, os fiéis se reuniam para pagar o resgate e ele, dessa forma, ser solto. Ele muitas vezes exortava os seus fiéis para que não fizessem isso, que utilizassem o dinheiro de outra forma, porque ele estava realmente disposto a abraçar o martírio. Ele, por exemplo, dizia: aqueles que morrem pela fé sobem ao céu, ao contrário de nós que nos escondemos continuamente e gastamos dinheiro para fugir dos perseguidores. Seria melhor deixar-nos prender e morrer. No fim das contas, ele acabou de fato sendo morto, decapitado, no dia 24 de novembro de 1839, na cidade de Hanoi, no Vietnã. Destaca-se também a figura do padre Paulo Lebao Tin, que foi martirizado no ano de 1857. Ele era formador no seminário e, quando estava preso, já perto de ser morto, ele escreveu uma belíssima carta aos seus formandos, aos seminaristas, em que ele dizia o seguinte: eu vos escrevo a fim de que a vossa e a minha fé formem uma coisa só. Enquanto as tempestades das perseguições enfurecem, eu lanço a âncora até o trono de Deus, esperança viva do meu coração. Foi assim que esses cristãos foram martirizados, testemunhando fidelidade ao Cristo e à Igreja até o fim. Ele certamente continua intercedendo, porque os cristãos no Vietnã, de vez em quando, voltam a ser perseguidos. Uma grande perseguição aconteceu, especialmente a partir do ano de 1955, por conta da ameaça comunista, motivada principalmente pela Rússia e pela China. No século XX, portanto, muitos outros cristãos, bispos, padres, leigos, religiosos foram martirizados. Rezemos pelo Vietnã, rezemos hoje por tantos cristãos que continuam sendo perseguidos em tantas partes do mundo e peçamos a Deus a graça de, motivados pelo testemunho deles,
que nós sejamos também fiéis no testemunho, no anúncio do Evangelho, nas situações e nas circunstâncias em que nós estamos inseridos. Santo André e seus companheiros mártires, rogai por nós.